Em Jerusalém, um verdadeiro mosaico de igrejas com diferentes denominações se reuniu em oração pela unidade dos cristãos. Também em Nazaré, os representantes das igrejas se reuniram para rezar pela unidade dos cristãos em um encontro promovido pela comunidade Shemanev. A partir da sinagoga de Nazaré, onde Jesus proclamou um ano de graça, recordamos a história bíblica dos anos jubilares. A tradição de origem judaica é perpetuada pela Igreja Católica. Uma viagem ao pequeno vilarejo de Abud, em Ramala. O vilarejo tem um pouco mais de 2.000 habitantes, mas uma história e uma tradição que prosseguem há muitos anos. Em Jerusalém, é possível ver um verdadeiro mosaico de igrejas com diferentes denominações dentro e fora dos muros da cidade. E é em cada uma delas que, na última semana de janeiro, os cristãos se reúnem para rezar pela unidade em toda a Terra Santa. Na mesma cidade, podem estar juntas, uma ao lado da outra, famílias de igrejas diferentes, de acordo com sua pertença religiosa, cada uma com seu próprio nome, suas celebrações, um patrimônio espiritual, teológico, cultural, artístico e histórico que expressa um modo específico de viver a fé. Qui a Gerusalemme possiamo davvero offrire. Eu acho que aqui em Jerusalém, nós realmente podemos oferecer, em certo sentido, também um exemplo, um modelo. É muito bonito ver as diferentes comunidades que se reúnem dia após dia para rezar juntas. A unidade dos cristãos é importante porque é o último desejo, ou melhor, o testamento que Jesus nos deixou. Se não conseguimos criar essa unidade, essa comunhão de vida, faltamos com o nosso dever fundamental, que é o testemunho. Não há outro caminho, não há outra escolha. Che è la testimonianza. Non c'è altra strada, non c'è altra scelta. Chamados a proclamar as grandes obras do Senhor é o tema escolhido para a meditação durante a Semana de Oração. Um programa rico que começou no dia 23 de janeiro na Capela do Calvário, dentro da Igreja do Santo Sepulcro, com a oração conduzida pelos gregos ortodoxos. A cada dia, o encontro em uma igreja diferente, na Catedral Anglicana de São Jorge, fora dos muros, mas também na Igreja Luterana do Redentor, a poucos metros do Santo Sepulcro. Momentos de partilha de tudo que enriquece. O quarto encontro foi na Capela Armênia, na Catedral de São Tiago, no bairro armênio de Jerusalém. The unity of the Christian churches is a very important aim. A unidade das igrejas cristãs é uma meta muito importante porque, durante quase 2.000 anos, as nossas igrejas estiveram nominalmente divididas. No século XX, no entanto, elas se reuniram para rezar juntas, para que a unidade seja restabelecida. E esse é o propósito da Semana de Oração das Igrejas que estamos vivendo. Be restored. And this is the purpose of this Holy Week of the prayer of the churches that we are in. No Patriarcado Latino de Jerusalém, a celebração foi presidida por Dom Fuad Tual. Na homilia, Padre Jamal Kader, reitor do Seminário Patriarcal de Béjala, salientou que a diversidade não é um obstáculo, mas uma graça de Deus. Ele deu o exemplo dos refugiados iraquianos nos campos da Jordânia, que não enfatizam se são sírios, latinos ou ortodoxos, mas no sofrimento estão unidos na fé. Concluindo, lembrou o encontro do Papa Francisco com Bartolomeu I no sepulcro. Eu acho que é um sinal poderoso de nos reunirmos para rezar, ir além das nossas comunidades, para estarmos juntos, rezar juntos, todos juntos como uma coisa só. Daqui de Jerusalém podemos rezar pela unidade onde a igreja começou. A partir daqui para o exterior, para toda a igreja espalhada por todo o mundo. Eu acho que é o melhor lugar para rezar, aqui, onde a igreja teve início. I wanted to come here
Eu queria vir aqui para rezar com os meus irmãos e irmãs da Terra Santa, das várias igrejas, para estar com eles nessa difícil situação que estão vivendo. Eu acho que é muito importante rezar, ser um sinal de esperança e partilhar juntos fé e coragem. Muitas vezes rezamos em nossos países, mas rezar em um lugar como este, onde estamos todos juntos, onde todo mundo cristão está junto para rezar, significa, na prática, seja rezar pela unidade que experimentá-la. Estamos enfrentando um caminho juntos e às vezes percebemos como somos diferentes, mas também precisamos ver o que nós já compartilhamos e quanto devemos crescer. A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos continuará até dia 31 de janeiro. Na sede da comunidade Shemaneve, em Nazaré, cristãos se reuniram para rezar. Eles pertencem a diversas denominações cristãs. São católicos, maronitas, anglicanos, evangélicos e de outras igrejas da cidade. Mas se uniram no mesmo espaço para tentar minimizar aquilo que os divide, rezando pela unidade dos cristãos. Nous ont proposé de prier autour du sel et de la lumière. Nos propusemos a rezar com o tema do sal e da luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E nós sabemos que todos os cristãos podem se unir de todas as denominações para proclamar juntos esta luz e proclamar esta alegria. Nous pouvons nous rassembler ensemble pour proclamer cette lumière, pour dire cette joie du salut. Uma oração ecumênica foi conduzida pelo bispo auxiliar e vigário patriarcal para Israel, Dom Jacinto Marcuso. Falar de unidade dos cristãos na Terra Santa tem um sentido bem particular. Além de os cristãos serem a minoria, eles estão separados em muitas denominações. Em meio a toda esta divisão, o que fazer para alcançar esta unidade? Não é fácil responder a essa questão, mas, ao menos, nós rezamos, nos encontramos e tentamos trabalhar juntos. Foi isso que fizemos aqui em Nazaré no contexto da Semana de Oração pela Unidade das Igrejas. Apesar de terem ritos diferentes, aqui eles se uniram a uma só voz para rezar a oração ensinada por Cristo. Acho que a unidade agora é mais importante do que nunca por causa de toda a violência, perseguição, dificuldades que enfrentamos e os desafios que temos como cristãos. Como parte da celebração, foram feitas leituras bíblicas, água benta foi aspergida sobre as pessoas e velas foram acesas para lembrar a missão de cada cristão. Sem levar em conta a igreja a que pertencem, reacenderam a vocação de discípulos, ser sal da terra e luz do mundo. Nós devemos pensar sobre unidade, que todos pertencemos à mesma Igreja de Cristo, porque há um só Cristo, um só batismo, uma só fé. Nós compartilhamos todas essas coisas e nós devemos apenas testemunhar o amor e a misericórdia de Deus. Estamos em Nazaré, cidade de grandes anúncios bíblicos. Aqui o anjo anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador. E Jesus, em sua vida pública, assumiu diante dos vizinhos e conhecidos ser o Messias. Este fato marca também o anúncio de um ano jubilar, tradição judaica narrada no Antigo Testamento. Os anos sabáticos, que aconteciam de 7 em 7 anos, e depois de um ciclo de 7 vezes 7, começava então
o ano jubilar, o grande ano do perdão para todos. Muitos passavam anos na expectativa deste tempo jubilar, quando dívidas eram perdoadas, escravos libertos e a esperança de uma vida melhor se concretizava. Era um ano de grande alegria, porque imagine que pessoas que estavam há anos sem ver os seus familiares ou sem ter a liberdade de estar com os seus, eles recebiam então a oportunidade de voltar para suas famílias, para os seus filhos. Era um momento de reencontro. Jesus inaugurou um novo tempo e ele mesmo proclamou este ano jubilar. O evangelista Lucas descreve que num dia de sábado, Jesus veio até a cidade de Nazaré, foi até uma sinagoga e fez a leitura do profeta Isaías. Uma tradição milenar indica que esta sinagoga ficava muito próxima à casa onde Jesus morava com seus pais, onde atualmente se encontra a Basílica da Anunciação. O caminho para chegar até a sinagoga hoje é o mercado árabe da cidade. Sobre as ruínas do antigo templo judaico está agora a Igreja Católica de Rito Melquita. Ao lado da paróquia, um espaço foi construído em memória à antiga sinagoga. Padre Schufani é o atual pároco e explica que desde o V século o lugar é indicado como o da antiga sinagoga, templo que sofreu modificações ao longo da história. A grande batalha que destruiu os lugares sagrados da Palestina foi em 614, quando os persas vieram, e por isso o lugar foi destruído e assim permaneceu até a chegada dos cruzados. Os cruzados reergueram a estrutura e nós vemos as pedras na base. Novamente o local foi destruído e no período otomano foi construído de novo. Há mais de 1.500 anos, este lugar onde estamos é guardado como uma memória da sinagoga. O lugar recebe constantes grupos de peregrinos que vêm conhecer e rezar. Este grupo veio da Coreia do Sul. Nós católicos estamos no ano da misericórdia e Jesus anunciou o evangelho da misericórdia desse lugar. Por isso estamos aqui. Dentro do espaço, um quadro relembra a cena bíblica narrada no Evangelho, gesto que é repetido por Padre Schufani. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois disso, o evangelista narra que Jesus sentou-se e começou a dizer que naquele momento se cumpria a profecia de Isaías. Eu acredito que Jesus trouxe o reino de Deus quando ele veio. E esse é o momento inicial, quando ele disse, aqui estou, trago um novo caminho, uma nova vida, um novo reino, que começa a se cumprir agora. Isso que ocorreu há 20 séculos continua a se cumprir, mas teve início aqui. Provavelmente daqui, Jesus inaugurou um tempo de graça e redenção, que não encontra limites de espaço ou tempo, como é a misericórdia de Deus. Uma pequena aldeia com poucos habitantes, mas com papel-chave histórico e religioso. Aboud, a poucos quilômetros ao noroeste de Ramallah, deve o seu nome a muitos lugares de culto construídos durante os séculos. São 8 igrejas e um mosteiro. Hoje ficaram apenas o pequeno santuário de Santa Bárbara e 2 igrejas, uma ortodoxa e uma latina, além de uma situação econômica e social difícil. A superfície da aldeia é de 15 quilômetros quadrados e uma população de 2.300 habitantes, cristãos e muçulmanos. Os cristãos de Aboud enfrentam vários desafios e dificuldades, como todo o povo e os cristãos da Palestina. O primeiro é a ocupação israelense, que resultou no confisco para a aldeia de 5 quilômetros quadrados de terreno, e o segundo é a construção do muro que separa os agricultores da aldeia de suas terras. اللي هو أول شيء تحدي الاحتلال. يعني إذا ما دام الكنيسة من سنة 332 إذا من قبل من أيام المسيح
A igreja foi construída em 323, precisamente nos primeiros séculos do cristianismo. A presença cristã remonta a esse período, então nós somos como as raízes das oliveiras plantadas nesta terra. Estamos aqui desde a sua origem e não devemos abandoná-la. Daqui, dirijo o meu clamor a todos os jovens, pedindo-lhes para não emigrarem, para resistirem. Somos poucos, mas não somos a minoria. Nós somos os proprietários desse lugar. Uma epígrafe em aramaico na parede da Igreja da Dormição indica que ela foi reconstruída em 1058, durante o período fatímida. Hoje foi reformada parcialmente. Perto da Basílica se encontra a Igreja Latina Maria Mãe das Dores, que contém vestígios de um antigo mosaico. Nós nos encontramos aqui na Igreja da Dormição de Nossa Senhora, a paróquia onde eu sirvo, construída em 323. Quando a rainha Helena, mãe do imperador Constantino, chegou ao porto de Cesareia Marítima, na Palestina, para buscar a Santa Cruz, parou em Abod, que está no caminho para Jerusalém. وصلت إلى ميناء قيصرية ومن ثم كانت الطريق عبر البر إلى القدس تمر عبر عبود من عبود. Em uma colina oeste do vilarejo encontra-se o Santuário de Santa Bárbara, cuja festa é celebrada pelos cristãos locais em 17 de dezembro. De acordo com os arqueólogos, este mosteiro é o que sobrou de uma igreja bizantina do século VI, enquanto na colina de frente encontra-se um cemitério que remonta ao período romano. قصة القديس بربرة أنه كان أبوها هو حاكم في المنطقة وكان بده يزوجها من أحد. Santa Bárbara era filha do governador desta área. Ele queria que ela casasse com um príncipe, mas ela se recusou, apesar de todas as tentativas do seu pai, pois tinha consagrado sua vida a Cristo na virgindade. Assim ela se refugiou naquele monte durante um tempo, mas seu pai a encontrou e a degolou. Terra Santa News é uma produção do Christian Media Center em Jerusalém, Terra Santa. Para mais informações sobre Terra Santa News e o Christian Media Center, por favor, confira nosso site abaixo na tela. Você também poderá fazer a assinatura do nosso boletim de notícias, assistir às nossas matérias visuais ao vivo da Terra Santa, bem como visitar nosso Facebook e nossas páginas no YouTube e nos acompanhar no Twitter. Venha visitar o site do Terra Santa News.